Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Minhas amigas e meus amigos, estou aqui para trazer para vocês agora dois momentos assim que há pouco tempo atrás a gente nem sequer imaginava que poderia acontecer. Então já peço a você para meter o dedo no like. São jornalistas da grande mídia se colocando de forma correta em defesa do Brasil e detonando o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e elogiando o governo Lula. Então, mas antes, eu quero lembrar vocês que hoje às 21h15 nós vamos ter também momentos assim de muita emoção. Vocês sabem que a gente bate no agro, porque a gente entende que o agro ele não se preocupa muito com o povo brasileiro. Mas com esse ataque do Trump ao Brasil, eu vou trazer dois momentos aqui, duas pessoas importantes no agro, seja do setor de café ou do setor da carne bovina, fazendo falas, se colocando do lado do Lula, do Alckmin e peitando o Trump, o que realmente nos dá muito orgulho. Nós não estamos aqui para torcer contra o nosso agro. Nós queremos o nosso agro evoluindo e os caras têm que ganhar dinheiro mesmo. Agora eles têm que respeitar o povo brasileiro e entender que não custa nada uma parte dessa riqueza ser distribuída para o povo brasileiro. Seja mantendo o preço das mercadorias num nível normal, seja pagando bons salários, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Luiz Mengali, da Band, descendo a lenha no Eduardo Bolsonaro. E depois vem a Miriam Leitão, descascando o Tarcísio, elogiando a belíssima conduta do governo federal em relação ao tarifaço do Donald Trump. Vamos nessa? Tarifa Moraes. Eduardo, você foi para os Estados Unidos com o objetivo declarado de cavar sanções contra o Brasil. Isso não era informação de bastidores, de coxia. Pessoas ligadas ao deputado licenciado afirmam que não. Você dizia isso nos seus vídeos. Eu estou aqui com esse intuito, com este objetivo. Objetivo cumprido, missão cumprida com sucesso, com louvor, nota 10, estrelinha na testa. Tarifa Dudu. E tudo isso é fruto do seu trabalho. Aliás, do dia em que Donald Trump manifestou-se a respeito do Brasil, Sheila, um dos personagens próximos do Eduardo, que aliás é um cara que tem muitos problemas com a justiça brasileira, mas enfim, ele tá foragido lá nos Estados Unidos, o Alan dos Santos escreveu assim, chamem ele de fritador de hambúrguer agora. Escreveu no Twitter, lá no X, chamem de fritador. O Alan, amigo do Eduardo, estava lá, afirmando para todo mundo que aquilo era um mérito de Eduardo Bolsonaro. Eles estavam comemorando o anúncio de Trump, só que aí pegou mal, né? Aí a gente começou a escarafunchar, a gente começou a fazer as contas, a gente começou a analisar quem seria prejudicado. Ora, o agronegócio, os paulistas, os empresários, gente que apoia muito Bolsonaro e apoia Eduardo na sua empreitada, e de repente o discurso mudou. E agora vem esse papo de tarifa Moraes. Boa sorte para tentar fazer colar em outra pessoa aquilo que está na sua testa, Eduardo. Aquilo que é mérito da sua aventura americana. Parabéns. Sensacional, Luiz Mengali. Você encontra o mesmo na Band todos os dias. Análise perfeita em relação ao tal do Eduardo Bolsonaro. Gostou? Mete o dedo no like. Agora veja o que a Miriam Leitão vai dizer sobre o Tarcísio e sobre o governo federal. É sensacional. Vamos ouvir? Para você, o Tarcísio, desde o início, errou. Por quê? Exatamente, porque a liderança, Daniela, a qualidade da liderança se vê nesses grandes testes. E o governador Tarcísio de Freitas não passou bem pelo teste. Primeiro, desde aquele momento que ele colocou o boné, era um boné de um nacionalismo alheio, você não tem que assumir, além do mais,
fazer a América grande de novo, como a gente está vendo, e dava para saber antes, era em detrimento dos outros países, inclusive o nosso. Então ele colocou esse boné, está errado, e depois disso, quando aconteceu a primeira ameaça, agora na semana passada, a primeira ameaça do Trump, ele apoiou e falou, com a palavra, o presidente Trump. E depois, no segundo momento, quando a ameaça se concretizou com as tarifas, ele ficou em silêncio ou ficou andando em zigue-zague. Ora, culpava o governo, depois ele falou que ia ao Supremo para pedir para liberar o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para ele negociar, e depois agora tenta medir força com o governo federal, convocando uma reunião na mesma hora. Ele poderia fazer essa reunião se fosse para somar. Mas para dividir, nós não estamos precisando disso, de divisões nesse momento. Porque o país está sob risco concreto de perdas econômicas, e isso significa perda de emprego, perda de atividade econômica, prejuízo para os empresários, impostos que não serão gerados, todo mundo é afetado por uma decisão como essa de elevar em 50% a tarifa no segundo maior cliente do Brasil e, mais do que isso, a maior economia do mundo. Então, isso tem um efeito muito ruim para a economia brasileira, e ele está fazendo política. Né? Isso que é a interpretação dos empresários de São Paulo é verdade, porque se ele quisesse realmente resolver o problema, como ele leva para lá o encarregado de negócios, que por mais que ele seja baixo escalão, ele é a maior autoridade dos Estados Unidos no Brasil. Então, ele conseguiu levar. Mas para ouvir quem? Pessoas que não são relevantes no mundo empresarial ou perderam a relevância. No mesmo momento em que alguém que tem a objetividade do vice-presidente Geraldo Alckmin está reunido com os setores. Porque precisa reunir com os setores para saber exatamente quem precisa, quem está sentindo o quê. Tem muita decisão que os empresários, nesse momento, estão vivendo a era da incerteza. Não sabem o que fazer sobre muitos produtos. E cada um tem uma situação específica. E o que o vice-presidente Geraldo Alckmin está fazendo, eu vi cada questão específica. O que o governo brasileiro deve fazer é o que ele está fazendo. Ele está procurando saber o problema de cada um e vai depois procurar, e tem que começar a procurar imediatamente, os aliados nos Estados Unidos. E os aliados quem são? São os que compram os produtos brasileiros e que vão sentir o peso de pagar uma tarifa mais alta e vão perder seus clientes ou vão deixar de importar e de produzir. Então, esses podem pressionar o governo. O governo Donald Trump, o único que o presidente ouve são os empresários. Quando ele chega e fala, olha, está atrapalhando o meu negócio, aí ele recua. O Brasil tem feito propostas para resolver os problemas econômicos e comerciais. A alegação política daquela carta de Trump, ela tem que ser ignorada, porque ela é inconcebível e inaceitável que se faça ameaça ao judiciário brasileiro e ameaça ao executivo brasileiro por decisões que são do judiciário. Então, o que o governo está fazendo isola a parte política que é inaceitável e eu vou tratar das questões práticas. Eu quero continuar o comércio. E é isso que o governo está fazendo no nível federal, e no governo estadual está um governador em zigue-zague, andando de um lado para o outro e não resolvendo o problema, enfraquecendo a posição do Brasil exatamente por esse zigue-zague, essa tentativa de roubar do governo federal uma atribuição que é específica do governo federal, que é a negociação governo a governo. Meus amigos, sensacional. Olha o que eu tenho para dizer para vocês. A gente vai trazer pesquisa mostrando que o Lula está crescendo, mas a gente vai trazer empresários do agro, porque é exatamente isso que o governo está fazendo. Veja bem, os responsáveis pela exportação de carne, eles conhecem quem está do outro lado fazendo a importação. Então esses caras estão conversando com o Alckmin, com o Lula, e conversando também com esses empresários dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, como às 21 vai ser sensacional, um cidadão que é responsável por exportação de carne brasileira, uma repórter pergunta para ele, a gente vai ter aumento de preço da carne? E aí ele responde para ela, nos Estados Unidos,
Com certeza. Ele lembra que os Estados Unidos é o segundo mercado importador de nossa carne. Sabe quem é o primeiro? A China. Gostou? Mete o dedo no like, comenta, nos ajuda a passar adiante. Às 21h15 vai pegar fogo. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Tchau.